Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas para vocês. É lógico que a gente chega aqui hoje com o entusiasmo lá em cima pela ótima partida que o Corinthians fez diante do Fortaleza, e é sobre isso que vamos falar entre Corinthians e Fortaleza, tá? Eu tenho uma informação também sobre o mercado da bola, mas vai ficar também para o final do vídeo. Combinado, fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like, é importante que a plataforma ajude a espalhar nosso vídeo para mais corintianos. Isso só vai acontecer se você deixar o seu like. É um canal novinho com mais de 31 mil inscritos, está crescendo muito rápido graças à nossa parceria e o meu muito obrigado por isso, tá? Para você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal para fazer parte desta família. Então chega de enrolação, vamos falar de Timão, porque que vitória do Corinthians ontem lá em Fortaleza, tá, fiel? E não foi contra qualquer time, foi contra o Fortaleza, que está brigando na parte de cima da tabela no Campeonato Brasileiro, tá, fiel? E detalhe, é um time que está jogando há muito tempo junto, é um time entrosado, com um ótimo treinador, que é o Vojvoda, tá, fiel? Se você for parar para pensar, o Corinthians tem muitos jogadores que estão chegando agora. O Corinthians ainda é um time em reformulação, não é um time definido. Não é um time que tem, cara, 4 meses jogando junto esse time, tá? André Ramalho chegou aí, o que? 20, tá? O que jogando no Corinthians? 15 jogos? O André Carrilho chegou agora. O Memphis Depay, que vai ser titular, chegou agora. Então são jogadores que estão chegando agora, não estão jogando há muito tempo junto, tá, fiel? Então, a gente pegou um Fortaleza que já está há anos junto, com um ótimo treinador, jogando dentro de casa, na casa deles, né? E com o estádio lotado. E o Corinthians foi lá, se impôs e fez uma ótima partida, fiel. Obviamente que o Fortaleza não é um Botafogo, tá? Líder do Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo contra o Botafogo, o Corinthians poderia ter saído com um empate de lá se o Romero não tivesse errado o pênalti. E o Botafogo hoje é o time com o melhor futebol futebolisticamente jogado do futebol brasileiro, tá? Então fomos lá, jogamos contra o Fortaleza, fizemos uma baita partida, uma partida aí que dá gosto de assistir. Detalhe importante, várias dúvidas serão colocadas aí na cabeça do treinador Ramon Dias. Mas por que, corintianeiro? Vamos analisar juntos aqui, tá, fiel? O Igor Coronado, por exemplo, foi um maestro dentro de campo, tá? Maestro, mestre, gênio, o que vocês quiserem falar. Muita expectativa foi se criada em cima do Igor Coronado pelo salário que ele ganha. O Igor Coronado ganha um pouco mais de 2 milhões de reais por mês. É um baita salário. Mas o Yuri Alberto também ganha o mesmo salário e nem é tão cobrado igual o Igor Coronado. Só que o Igor Coronado chegou com aquela expectativa de titular absoluto, né? Os lances dele lá na Arábia, o cara tinha mais de 102 assistências, muitos gols feitos. Então criou aquela expectativa muito grande em cima do Igor Coronado. Só que deixamos de levar em consideração que o futebol brasileiro ele é outra pegada. O futebol brasileiro, fiel, além de ter jogos em 3 dias, o cara tem que se adaptar. Não é que ele não vai conseguir jogar no futebol brasileiro porque o futebol árabe é um nível mais fraco. Não, mas ele tem que se adaptar. E ontem, cara, além dele fazer aquele golaço, ele dominou o Corinthians, o meio-campo do Corinthians. Ele dominou o Fortaleza, ele fez o que quis com a bola, tá? Então foi uma belíssima partida do Igor Coronado, e devido à partida de ontem, e devido à partida contra o Juventude e algumas outras partidas atrás, o Igor Coronado está merecendo ser olhado com carinho, até com uma possível titularidade junto com o Garro. Obviamente a gente sobrecarrega atrás, mas agora com o José Martins, que é um volante super rápido, com o Charles, que está jogando bem, de repente dá pra gente fazer um teste, tá? Com o Igor Coronado e o Rodrigo Garro. Eu não gosto muito dessa ideia, porque eu acho que o Garro e o Coronado ocupam o mesmo espaço juntos, tá, fiel? Então eu não vejo aí com muitos bons olhos os dois jogando junto. Mas é um baita jogador, como eu disse para vocês aqui, complicação na cabeça do Ramon Dias, que vai ter que se virar, tá, fiel? Vai ter que se virar para pensar no Corinthians, mas temos que olhar com carinho. Tanto é que ele faz o gol e diz: eu estou aqui, eu quero jogar. Ele está pedindo espaço, ele quer jogar, ele quer sequência para demonstrar o que ele pode fazer. Desculpa, fiel, entrou um cisco no meu olho aqui. Então, o Corinthians ele está caminhando a passos largos nas Copas, tá? Está eliminando time após time. Obviamente não acabou, tá, fiel? Não vamos aqui ser soberbos e desrespeitar o Fortaleza, que é uma grande equipe, merece o nosso respeito. Só que estamos aí
praticamente na semifinal da Sul-Americana, porque para o Fortaleza ganhar do Corinthians tem que fazer 2-0 para ir para o pênaltis e 3-0 para se classificar. Só que vamos estar jogando dentro de casa, né, fiel? Diante da nossa torcida, e o Fortaleza vai ter que partir para cima. Fortaleza não pode ficar recuado jogando lá atrás, porque aí ele não vai conseguir o resultado. E ele partindo para cima, você dá a chance do contra-ataque, e o Corinthians fizer mais um gol, aí a gente lacra mesmo, tá, fiel? Então, acredito muito que o Corinthians está muito perto de realizar 2 semifinais simultâneas, tanto na Copa do Brasil e quanto na Sul-Americana. E detalhe, o Corinthians entrou com um time, vamos dizer assim, meio a meio, meio reserva, meio titular na partida de ontem, tá? O Romero é considerado titular, não entrou titular. O Mateuzinho é considerado titular, não entrou titular. O André Ramalho é considerado titular, não jogou, apesar que não vai jogar sábado diante do Atlético Goianiense. O Matheus Bidu hoje é titular do Corinthians, não jogou. Então o Corinthians estava aí, vamos dizer, meio a meio, meio time titular, meio time reserva, e conseguiu realizar esta ótima partida. Eu seria muito imprudente aqui também se eu não comentasse do Breno Bidon, porque quando o Breno Bidon entra, cara, o Rian não estava muito bem na partida, porque ele tem a sua característica de mais marcação, vocês concordam comigo, porém não tem a grande característica de sair jogando, tanto é que o Charles vinha buscar essa bola toda hora, ela mal passava pelos pés do Rian, porque ele não sabe sair jogando. Já o Breno Bidon sobra em campo. O Breno Bidon tem uma qualidade técnica absurda. Na minha opinião, o Breno Bidon deveria treinar como meia armador do que como próprio volante, porque o que esse moleque jogou ontem, cara, eu fiquei surpreendido. Para mim foi uma das melhores partidas do Breno Bidon que eu vi jogar, mesmo não entrando como titular. Fez uma baita de uma partida, jogou muita bola mesmo, sobrou dentro de campo, ele tem muita qualidade técnica, o Breno Bidon, e parabéns para ele. Vou elogiar todo o time do Corinthians, tá? Eu ainda prefiro o desculpa, o Matheus Bidu como titular do Timão, porque ainda ele está jogando mais que o Hugo, ele é mais ofensivo do que o Hugo, porém o Hugo também fez uma partida tranquila, organizada, não deixou aí muito aberto o espaço, matou o Marinho quando entrou, matou o time do Fortaleza ali, o ataque, tá? É um jogador que não apoia muito, mas fez uma partida organizada, não comprometeu o time em momento algum. A zaga do Corinthians também, mesmo sem André Ramalho, com Kaká e Félix Torres, fez uma partida super segura também. Parabéns para o Hugo Souza novamente, dando cada vez mais tranquilidade no gol do Corinthians. E o Fagner, que foi capitão do Corinthians e um jogador de extrema importância. O Fagner sempre foi para nós um dos melhores laterais do Brasil, está voltando a jogar bola devagarzinho, tá, fiel? Inclusive fez também uma belíssima partida ontem diante do Fortaleza, tá? Eu ainda prefiro o Fagner titular do que o Mateuzinho, tanto é que no segundo gol do Corinthians, o Mateuzinho dá um cruzamento forte, nada a ver, tá, fiel? Se vocês pararem aí para pensar a jogada, ele chega na linha de fundo e meio que bate cruzado, nem foi um cruzamento. O goleiro espalma e sobra para o pé do Yuri Alberto fazer o segundo gol. Quero só dar uma observação aqui, fiel, porque aqui entende futebol, tá? Acertei o placar de 2-0 e nunca critiquei o Yuri Alberto como vocês criticam. Eu nunca critiquei o Yuri Alberto, tá? Então o Yuri Alberto fez o gol, acertei o placar e vamos que bora. Não, fiel, na verdade eu critico o Yuri Alberto demais da conta. E o Yuri Alberto iniciou o jogo ontem horrível, cara. O Yuri Alberto, cara, tava dando dó. Não só falar, não, dó do Yuri Alberto, não. Dó que tudo que ele fazia não dava certo, cara. O Yuri Alberto dava um passe, não dava certo. Um passe tinha que ser mais forte, ele dava um passe curto. Uma bola que ele teria que disparar, ele disparava no momento errado, ele deixava a bola para trás. Cara, o que é aquilo? E de repente ele foi consagrado com o gol, porque o Yuri Alberto ele trabalha muito, ele corre o tempo todo, ele se dedica ao máximo. E parabéns ao Yuri Alberto pelo seu gol também, que ajudou o Corinthians ainda mais, porque na realidade, fiel, o Corinthians deveria ter feito aí no máximo uns 4 ou 5 gols ontem, porque o Corinthians errou muitos gols, com todo o respeito ao Thales Magno. E Thales Magno, isso não pode acontecer. Você errou 2 gols, que não é 2 gols normais. Você errou 2 gols que o Pedro Raul fazia, para você ver a gravidade dos gols que você perdeu. Você errou 2 gols debaixo do gol. Não tem condições você errar 2 gols desse. Porque se a gente está precisando dos gols ali, se é uma partida, uma final, alguma coisa, e aí? Você não pode errar os gols que você errou.
você tem entrado bem, você tem jogado bem, mas você errou 2 gols debaixo do gol. Isso não pode acontecer, você tem que fazer. Principalmente o primeiro gol, cara. Tava você e o gol, não sei o que você arrumou. E o segundo gol também. Tava você e o gol e você perdeu os 2 gols. Você vai perder muito gol ainda, como também vai fazer muito gol ainda. Só que tem gols feitos que a gente não pode perder. Mas Thales Magno entrou bem também, criou bastante movimentação ali na área do Fortaleza, incomodando bastante os zagueiros. Espero que não volte a perder esses gols, tá? Porque precisamos fazer gol. Já pensou, o Corinthians faz aqueles 2 gols aí com o Thales Magno, a gente sai de lá com 4-0, a gente ganha moral para ter confiança para o restante do brasileiro aí, tá, fiel? Que isso é muito importante também, tá? Então o Corinthians em si, ele fez uma bela partida. Eu acredito que o Ramon Dias vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha, vai ter que pensar mais nessa história do Igor Coronado, vai ter que dar mais chance para ele, porque não é de hoje que ele está jogando bem. Contra o Juventude também, naquela cobrança de escanteio, no final da partida ele pôs o André Ramalho na cara do gol. O André Ramalho, lógico que tem todo o privilégio ali, tem todo também os seus, vamos dizer, os seus méritos, porque ele sobe muito bem de cabeça, mas aquele cruzamento de escanteio foi jogado com a mão. E não é de hoje que o Igor Coronado tem entrado bem nas partidas, tá? É um jogador extremamente técnico que merece ser revisado com mais carinho, tá, fiel? Inclusive, eu quero que vocês comentem. Vocês concordariam em colocar Igor Coronado e Rodrigo Garro jogando juntos? Vocês acham que ele ocupa os mesmos espaços? Ou você acha que dá sim para jogar os 2 jogadores juntos, tá, fiel? Comentem porque eu quero saber a opinião de vocês. Fiel, então, partida muito boa do Corinthians, tá? Partida aí vitoriosa, lá dentro de casa. Agora vamos para a Neoquímica Arena com uma vantagem de 2 gols. Parabéns ao Timão. Quero que vocês comentem sobre a partida, porque eu quero saber a opinião de vocês, combinado? Vamos falar também sobre Memphis Depay, porque agora sim estamos a poucos dias da estreia de um baita artilheiro, de um baita jogador que tem sua estreia marcada contra o Atlético Goianiense sábado, na Neoquímica Arena, jogo que vai acontecer às 4 horas da tarde, tá, fiel? Memphis Depay chega aí, vai jogar como titular com certeza. Vamos ver como o Ramon Dias vai armar esse time. E, cara, temos tudo para vencer. O time está com uma confiança altíssima, porque ganhamos do Fortaleza lá, estamos muito bem nas 2 Copas. Tem estreia de um jogador fantástico dentro da Neoquímica Arena, com a torcida em cima. Temos tudo para vencer. Esse é um tipo de jogo que não podemos sequer pensar em empatar. Empate para nós é derrota dupla contra o Atlético Goianiense. Não podemos pensar em empatar. E derrota nem se fala, tá, fiel? É jogo de 6 pontos, é lanterna do campeonato. Temos que aproveitar a derrota do Fluminense diante do Juventude, ganhar para passar o Fluminense 1 ponto na tabela e a gente ficar à frente do Fluminense aí, pelo menos com 1 ponto fora da zona de rebaixamento, e tentar seguir uma sequência de vitória no Brasileirão, tá, fiel? Temos jogos difíceis, temos clássico contra o São Paulo, então temos que manter o foco mesmo, porque o brasileiro hoje, cara, se o Corinthians cair, imaginável, tá? Fala aí, fiel, pra mim que eu não vou cortar esse vídeo não, tá? Porque o Corinthians, ele não pode perder essa partida, ele não pode cair no brasileiro, porque toda a sua renda financeira ela vai despencar. A gente não conseguiria manter, por exemplo, um Memphis Depay na 2ª divisão. Seria impossível pagar os valores. A Liga Forte, que fechou com o Corinthians a 300 milhões de reais anuais para o brasileiro do ano que vem, aliás, um contrato de 2025 a 2029, seria catastrófico o Corinthians cair nessa 2ª divisão, porque tudo vai cair, todo o setor financeiro do Corinthians vai despencar com uma possível queda. Então o Corinthians tem que focar sim, tá, fiel? O Corinthians tem que ir para cima, o Corinthians tem que ganhar, o Corinthians tem que pegar clássico, não tem que escolher adversário, ir lá e sair dessa zona de rebaixamento o mais rápido possível para a gente seguir firme no brasileiro. E detalhe, acredito ainda que o Corinthians vai faturar uma das Copas, tá, fiel? Ou a Sul-Americana ou a Copa do Brasil, e quem sabe as duas, tá? Já falei para vocês aqui que eu acho que Corinthians e Flamengo é final antecipada, porque se o Corinthians passa do Flamengo, eu tenho certeza que o Corinthians, cara, ele entra como favorito contra o Atlético Mineiro e contra o Vasco, qualquer um dos 2 que passar lá. Ah, corintianeiro, como assim? Cara, a gente sempre teve sorte contra o Atlético Mineiro e contra o Vasco eu acho que a gente tem até mais time no papel, tá? Então eu acredito que o Corinthians
ele entra muito mais forte jogando contra o Vasco, contra o Atlético Mineiro, como favorito. Eu acredito que Corinthians e Flamengo pode ser uma final antecipada para ver quem será campeão aí da Copa do Brasil. E na Sul-Americana, estamos muito próximo aí de passar do Fortaleza e também realizar uma outra semifinal com grandes chances também de ir à final da competição. Certo, fiel? Então quero que vocês comentem sobre a partida para a gente conversar um pouquinho aí nos comentários. Sobre o mercado da bola, eu trouxe no vídeo anterior para vocês aqui que não tinha nada entre Corinthians e Boateng e nem Corinthians e Sérgio Ramos, quando muitas pessoas estavam trazendo que o Corinthians estava realmente negociando com o Boateng, ou realmente negociando aí com o Sérgio Ramos, porque o Ramon Dias pediu mais um zagueiro, aí começa a chover notícia de contratação, né, fiel? Neste canal não, neste canal andamos com a transparência e a verdade sempre. No caso aí do Sérgio Ramos e do Boateng, hoje as grandes mídias de televisão estão confirmando o que eu confirmei ontem, lá no primeiro vídeo que eu fiz, tá, fiel? Em que Corinthians não negocia com Boateng e nem negocia com Sérgio Ramos. Essa história é balela e pessoas que querem ganhar cliques em cima de vocês. Aqui não, aqui eu trabalho com transparência acima de tudo e o Corinthians não negocia com Boateng e muito menos com Sérgio Ramos. E mais, o Corinthians deve realmente encerrar o ciclo de contratações, não deve atender esse pedido do Ramon Dias de contratar mais um zagueiro para o final desta temporada, tá? O mercado está escasso. O Fabinho Soldado já disse para o Ramon Dias que vai estar em stand-by o Corinthians. O que é isso? Se aparecer uma oportunidade de mercado e a comissão técnica confirmar, beleza. Caso contrário, não vai contratar. Em outras palavras, o Corinthians não vai contratar mais ninguém este ano, tá, fiel? Vamos terminar com esse time aí. E eu acho que dá para terminar, tá, fiel? Acho que um zagueiro aqui nem vai ser uma peça tão forte assim que o Corinthians precisa para não cair ou precisa de uma forma urgente, que é que o Corinthians estava precisando de um atacante, tá? O Corinthians estava precisando muito de um atacante, o Corinthians trouxe o Carrilho e o Memphis Depay. Não vejo aí como uma situação totalmente emergencial o Corinthians trazer um zagueiro neste exato momento aqui. Até porque o Félix Torres, o Kaká, o André Ramalho estão jogando bem. A gente fala de mais um zagueiro, é porque no caso do Caetano, que não vem apresentando um bom futebol, vai ser negociado em 2025. E se caso acontecer de alguém se machucar ou levar um cartão vermelho, como o Ramon Dias gosta de jogar com 3 zagueiros, ele vai ter que ficar adaptando lá o Ranieri ou ficar adaptando outro jogador na zaga. Certo, fiel? Então, o que temos de informações mais importantes do Corinthians é isso, tá? Quero agradecer demais a sua presença. Falamos sobre o jogo, falamos sobre contratações descartadas, sobre jogadores que não vão vir. O Corinthians deve encerrar 2025 mesmo. Hoje à tarde tem mais vídeo do Corintianeiro, tá? Ali para 5 e pouca, 6 horas já tá saindo o segundo vídeo novo aqui, nosso aqui, recheado de informações para vocês, hein? E aí, Igor Coronado titular no seu time ou não? Ainda tá para esperar mais um pouco? Comentem aí, fiel. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!